Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para uma ministração, um breve estudo da palavra do Senhor, e hoje eu quero falar sobre o melhor fracasso. Não o maior, mas o melhor fracasso. Muitas vezes as pessoas têm vários fracassos no correr da sua vida, na jornada de trabalho, na jornada da vivência, na jornada dos estudos e casamento e alguma série de coisas. Então, tem assim alguns apontamentos que são fracassos na vida, né? De uma pessoa por um motivo, de outra por outro e assim por diante. Mas hoje eu quero falar sobre o melhor fracasso. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, a passagem onde Estevão está no seu discurso, quase findando já o discurso, onde ele foi apedrejado, o primeiro mártir do Evangelho. E depois você lê o capítulo 7 todinho, né? Leia 6 também, que fala da instituição dos diáconos, onde o nome de Estevão está ali. Então, observe comigo Atos 7,51, só esse versículo diz assim a palavra do Senhor. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Assim como vocês são incircuncisos de coração e de ouvido, assim como vocês são pessoas que resistem, vocês são exatamente o que os vossos pais faziam, como eram vossos pais. Então aqui nós temos uma apresentação do amado diácono Estevão na sua preleção, de maneira que ele deixou bem claro, vocês são incircuncisos, vocês são duros de coração e vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem isso a exemplo, a semelhança do que vossos pais faziam. Então ele vai então entregar o seu sermão, vai findar o seu sermão, não como nós findamos hoje, dando a graça e a paz, os pastores dão uma bênção apostólica, não, ele findou o seu sermão sendo apedrejado porque falou verdade. Falou verdades, né? Essa é a grande verdade. Para um povo que não queria ouvir verdade. Esta é a grande dificuldade em muitos lugares hoje. As pessoas não querem ouvir a verdade, então elas se encolerizam quando a verdade é anunciada. Mas isso fica para um outro dia, para um outro estudo. E o que nós temos visto aqui? O fracasso foi de Estevão? Não. Ele foi triunfante na sua pregação. E não é sobre o fracasso que muitas pessoas podem apontar como ele tendo sido fracassado. Ele pregou, ninguém respondeu positivamente ao Evangelho, ninguém se mostrou arrependido dos pecados, mas ele tombou, né, morto pelas pedradas, embora o texto nos diga, nos informe, que ele viu o próprio Senhor em pé, no momento ali em pé, à direita do Pai, depois em pé, para recebê-lo. Então, observe bem o que nós vamos falar um pouquinho aqui nesta tarde. Agora é tarde, aqui são 16 horas e 8 minutos, aqui em Cruzeiro, uma tarde chuvosa, e eu resolvi gravar hoje, pois eu estou tendo um pouquinho de dificuldade com relação a tempo. Eu voltei para o meu trabalho de enfermagem, você pode observar pela minha barba bem mais baixa, por causa do risco de contaminação, de cuidados, porque tem que usar máscara, a máscara não fecha direito. E então eu estou fazendo esse vídeo hoje e vou tentar fazer pelo menos um por semana. Ou eu pego um dia, gravo uns 3 e vou pondo aos poucos para todos terem acesso a mais estudos. Muito bem. Então aqui o fracasso não foi de Estevão, absolutamente, ele foi triunfante no seu trabalho. Agora, observe só o homem quando está no comando. O que é o homem no comando? O homem à frente das decisões, quando o homem está à frente das decisões, sem por Deus, sem buscar a Deus, sem ser dirigido pelo Senhor Deus, ele está fadado a fracasso constantemente. O homem vai estar fadado a fracasso. Mas também não é esse o fracasso que eu quero falar. Eu quero falar de um fracasso onde o homem se coloca numa posição de rejeição e ele fracassa nisso. Observe, vocês sempre resistem, sempre rejeitam, sempre resistem ao Espírito. Vamos lá de novo. 7,51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós como vossos pais sempre resistem. E dentro da teologia nós chamamos de graça irresistível o quarto ponto daqueles 5 pontos do calvinismo, que eu não gosto de chamar de 5 pontos do calvinismo, eu gosto de chamar de 5 pontos da graça. Então, nesses 5 pontos, o quarto deles é a graça irresistível. Tem no meu canal, na playlist, você vai achar Doutrinas da Graça. São 6 sermões falando sobre os 5 pontos ali, com mais detalhes. De forma bem simples, mas com mais detalhes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte:
O homem, ele resiste. Em João capítulo 1, versículo 11, nós temos ali escrito assim: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. O que era seu ali, uns interpretam que era seu tudo é dele, é verdade. Jesus veio, tudo é dele, o planeta, o homem, não é. Mas se você observar o contexto, ele está falando de povo, porque ele veio para o seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ali não está falando de outra coisa a não ser de povo, né? Mas a todos quanto, aí não fala de planeta, de coisa, a todos quanto. Mas é uma questão que nós observamos da seguinte maneira: veio para o que era seu. Algumas versões não falam seu, fala seus também, em plural. Mas as melhores versões dizem seu e seus. Veio para o que era seu povo. Mas os seus, etnicamente, não receberam. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E assim segue o texto, eu não vou ler, vou somente citar aqui. Os seus não receberam, alguém rejeita. Há homens que rejeitam, há mulheres que rejeitam, há líderes mundiais que rejeitam, há pessoas humildes, simples, paupérrimas mesmo, que rejeitam. Há homens de grande estirpe que rejeitam, há homens afamados que viajam, conquistadores, pessoas em evidência em tantas e tantas áreas da vida. Eles resistem ao Espírito de Deus, eles resistem ao Senhor. Então aqui é o homem no comando, entre aspas, é claro. É o homem no comando, ele pode resistir. Observe o que diz a palavra do Senhor em Romanos 3, de 10 a 18, e esse eu vou ler. Romanos 3, capítulo 3, do versículo 10 a seguir, diz assim a Sagrada Escritura. Romanos 3, 10. Como está escrito, não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Ninguém quer buscar a Deus. O texto está dizendo, Paulo dizendo aqui na sua epístola aos Romanos. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto e as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldade e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. E os seus caminhos há destruição. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não conheceram. Aqui conhecer, já falei em outras mensagens, é conhecer intimamente. O caminho da paz. O caminho é Cristo. Eles não conheceram. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne está justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Deixa eu voltar aqui, até o 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há quem busque a Deus. Não há um que volte-se para Deus. Todos deixaram. Suas bocas estão cheias de maldição, de amargura, e seus pés são ligeiros para derramar sangue. Não há quem busque o caminho da paz. Não conheceram o caminho da paz. Rejeição completa. Morte completa. Efésios 2, versículo 1. E vos vivificou estando vós mortos em ofensa e pecado. O homem morto em ofensa e pecado. A morte em ofensa e pecado, o homem morto em ofensa e pecado, ele sempre vai resistir. Ele vai resistir como eu resisti um tempo, como alguém resistiu um tempo. Sempre há uma resistência. O homem é resistente desde nascença. Ele resiste. Não há um homem que nasceu sem pecado, a não ser Cristo Jesus, evidentemente, né? Ele não é pecador. Ele fez pecado por nós. É uma grande diferença, uma diferença inimaginável aqui, né? Cristo não se fez pecador por nós. Na cruz não estava ali o maior pecador, não. Na cruz estava um justo carregando os pecados do seu povo. Ponto. Não era um pecador, era alguém carregando o pecado, assumindo o pecado do seu povo. Então ele resiste. Isso aqui é o que nós chamamos de humanismo, né? O que a filosofia diz que o humanismo é a filosofia moral que coloca os humanos como os principais numa escala de importância no centro do mundo. A filosofia diz que o humanismo é isto, que o homem é colocado em última escala, na primeira, no centro, no primeiro local, no primeiro lugar, né? nas principais escalas na sociedade, o homem está ali. Então, eu decido por Deus ou não decido. Eu que rejeito, eu que não quero, eu que determino, eu que mudo o tempo e as estações, eu que sou o centro, eu que sou aquele que vai... É isto que o homem faz dentro dessa visão humanista, dessa visão egocêntrica, antropocêntrica, né? O homem no centro. Então, observe só
Vou dar aqui três exemplos, né? O primeiro exemplo está lá em Atos 12, de 20 a 23. Vamos ler? Atos capítulo 12, versículo 20 a 23. Diz assim a Sagrada Escritura. Deixa eu só achar aqui. 12, 20 a 23. E Herodes estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas esses, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez um discurso. E o povo exclamava: a voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glórias a Deus. E comido de bicho expirou. Flávio José, historiador, diz que essas vestes que ele se vestia esplendidamente aqui, com essa roupa de gala, era cheia de prata, bem polida, e a hora que ele sentava no seu tribunal, lá no seu trono, no seu momento de falar ali, ele, né, pelo brilho do sol, reluzia, brilhava, né, as pessoas ficavam ali impactadas com aquela visão, e a sua fala, e ele dizia: voz de Deus e não de homem. O homem no centro fala muito bem, expressa muito bem, tem uma palavra ali, tem a arte da dialética, ele tem a arte das palavras, fala bem simples, né? Ele falava e as pessoas ficavam encantadas, voz de Deus e não de homem. Ele recebia aquela glória para si. E Deus não divide a sua glória com ninguém, e o matou. Diz a palavra do Senhor que expirou, o anjo tocou nele, o anjo o feriu, e expirou, comido por bichos. Ponto. Um outro exemplo é o exemplo lá de Gênesis, capítulo 11, de 1 a 6. Olha só o que diz em Gênesis, capítulo 11, de 1 a 6. Vou ler, vamos lá. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-nos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Eu vou parar aqui, depois você continua lendo, onde Deus vem, desce e confunde a língua dos homens, etc. Mas veja bem, o texto começa a dizer que a terra é de uma mesma fala, todos se entendiam, todos estavam ali com o mesmo idioma. Então homens disseram assim: vamos fazer uma torre, vamos edificar uma cidade e vamos fazer um nome para nós, não vamos nos espalhar. A ordem de Deus era: espalhem, encha, povoem a terra, crescei e multiplicai, encham a terra, povoem a terra. Mas esses homens queriam ficar ali: não, vamos ficar por aqui, essa ordem de negócio de sair esparramando por aí, isso aí não está certo não, vai que tem outro dilúvio, mas Deus tinha dito que não ia ter, mas vai que tenha. Então eles tinham essa mentalidade: nós vamos fazer um nome para nós, um renome, homens de renome, que pode lembrar dele, né? Posso lembrar, alguém que eu possa, um homem renomado, que eu possa ir para trás com lembrança, saber, fulano foi um indivíduo de grande envergadura nas artes, na ciência, na política, no esporte, enfim, né? E não é problema a pessoa ter essas habilidades e desenvolvê-las para a glória de Deus. Mas vamos lá. Então, um outro lugar aqui. O primeiro eu falei de Herodes, que recebeu a glória para si. O segundo eu falei daquele povo que queria fazer um nome para si, edificar, né, e disseram uns aos outros: façamos tijolos e queimemos-nos bem. E versículo 4: e edifiquemos nós uma cidade e uma torre e façamos um nome. Nós queremos ter um nome afamado. As pessoas saibam que nós determinamos, decretamos. Então buscavam esse sucesso, buscavam eles esta verdade para eles, não uma verdade absoluta, mas uma verdade subjetiva sobre o que eles deveriam fazer com a sua mentalidade, com o seu modo de pensar. Vamos edificar uma cidade, vamos fazer tijolos bem firme, bem forte, e vamos fazer para nós um nome. E não vamos esparramar aqui não, vamos ficar aqui. Vamos contrariar a vontade do Senhor. E um outro exemplo que eu quero dar, esse aqui está em 2 Timóteo 4,10, também muito conhecido, os irmãos gostam de pregar nesse texto. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, diz assim:
Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Vou parar aqui. Porque Demas é citado em outras passagens também como um cooperador, um companheiro de Paulo na proclamação do Evangelho, no trabalho da obra do Senhor. E o texto diz, depois você lê o que está antes e o que está depois. Se você ler um pouquinho antes, versículo 7 diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa de justiça me está guardada, etc, etc, etc. Paulo falando do combate, da batalha, do trabalho, da labuta no trabalho do Evangelho. E no versículo 10, 9, ele diz assim, para Timóteo, né? Procura ver ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Aqui tem um grande problema, porque é o seguinte: o homem no comando, eu estou falando nesse tópico aqui do homem no comando. O homem no comando quer fazer uma cidade, um nome. O homem no comando, ele quer a glória para si, voz de homem, não de Deus, voz de Deus, não de homem. O homem amou o que ele quis amar. Quando a Bíblia diz: quem quer servir a Cristo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga após ele. Observe. Amou o presente século. O mundo, esse século aqui é o mundo, né? E segundo aos Coríntios 4, versículo 4, está escrito assim: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o Evangelho, a luz do Evangelho. Então, o que Deus amou? O presente século. Que presente século? O mundo. 1 João, capítulo 5, 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno. O presente século está no maligno. O Deus desse século é o maligno, é Satanás. E Demas desamparou a Paulo. Claro que ele nunca foi convertido. Claro que ele nunca amou, se deixou, esteve ali envolvido, esteve por um tempo, mas ele não teve ali. Nesse momento, é nos informado que ele, amando o presente século, o mundo, ele abandonou Paulo, abandonou a carreira no Evangelho, abandonou tudo. A pregação, nas missões, o que fosse. Era um cooperador que abandonou. Amando o presente século. O que eu aprendo aqui? O que me informa aqui? Que o homem, quando está no comando, esse comando é entre aspas, vou frisar de novo, ele quer a glória para si, ele quer fazer um nome de renome, ele quer ter aquilo que vale afamar, porque isso aqui é um antropocentrismo, é um humanismo que quer colocar o homem na primeira e mais alta escala na sociedade. E no texto nós lemos que Demas amou o presente século, porque ele quer fazer aquilo, ele quer amar, viver os prazeres conforme lhe apraz, fazer da maneira que lhe agrada. E com Cristo não é assim. Com Cristo nós vamos negar a nós mesmos e seguir a Cristo, tomar uma cruz. Então, aqui está, como lá em Romanos 3, um raio-x do ser humano pecador, caído em ofensa e pecado, morto em ofensa e pecado, de maneira que ele quer a glória para si, ele quer um nome destacado, ele quer fazer o que lhe apraz, ele amou o presente século. A Bíblia nos informa: não ameis o mundo, 1 João, né? 2, 15, 16, 17, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, é a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus, né? Então ele amou o presente século. E quantos, amando coisas desse mundo, eles abandonam. E tem um detalhe: muitos fazem tem um local alugado, ou comprado, ou edificado, onde tem ali o nome de uma igreja, mas que os seus preceitos estão com pressupostos humanistas. O que tem ali parte de um pressuposto do que o homem tem que estar acima de tudo, para o seu prazer, para a sua alegria, para a sua glória. Eu vi um vídeo ontem, ou anteontem, de uma cantora sentada, recebendo adoração, louvores, uma outra cantora falando que o Brasil tinha uma dívida com ela, que ela isso e aquilo, e ela, sabe, aquele circo todo, as pessoas lavando os pés dela porque ela merecia aquilo, que nós temos uma dívida. Peraí, pô. Nós temos compromisso com Deus, vivemos para Deus, servimos a Deus, e somos companheiros um do outro, amamos uns aos outros, como diz a palavra do Senhor, temos que amar, mas as pessoas estão amando esses aplausos. O homem no centro, é isso que dá. O homem no centro, o homem no comando, repito, comando entre aspas, diz assim: alguns pregadores, eu não vou citar o nome aqui, apesar que o meu canal é bem pequeno, mas vai que, né?
para não dar direito de resposta e tal, mas alguns pregadores, esses jovens, essa molecada nova que está aí hoje, que leem não sei qual Bíblia, que estudam não sei aonde, diz assim, um deles diz assim: você é o centro de Jesus, o homem, você, o homem, centro de Jesus, você é o centro, você está no centro de Jesus. Um outro diz: você é o ponto fraco de Deus. Você é o ponto fraco, o ser humano, você é o ponto fraco de Deus. E o povo aplaude, amém, a lágrima cai e chora. Não é? Diz o texto: há uma alegria no céu por causa de um pecador que se arrepende. Alegria por causa de Cristo que fez no Calvário. Claro que o pecador se arrependeu é uma alegria, mas alegria porque não é uma comemoração ao pecador que se arrependeu em primeira instância, mas ao Cristo que morreu pelo pecador. Está entendendo? Um outro diz assim: Deus tem que pedir autorização aos homens para agir na terra, para atuar na terra. Olha, para que Deus... Esse é mais antigo um pouco, não é da molecada de agora não, é um pouquinho mais antigo. Mais novo que um pouco, mas das antigas. Ele diz assim: Deus, para agir na terra, ele tem que pedir autorização ao ser humano. Se o homem não autorizar, Deus não pode agir na terra. São frases, desculpe minha expressão aqui, são frases imbecis, são frases idiotas. Um Deus que é soberano. E depois falam, né? Deus faz o que quer, a hora que quer, como quer, etc. Aí vem e solta uma dessa aqui. Deus, para agir na terra, tem que pedir autorização. Deus pega o homem do pó da terra, faz o homem, sopra nele o sopro da vida, tem espírito, né? Ele está ali nessa comunhão com Deus. O homem cai e peca, e Deus tem que pedir autorização para o homem. Faça-me o favor. Agora vamos ver como é que é Deus no comando. Vamos ver Deus no comando. Tiago 4, verso 14 e 15. Tiago, capítulo 4, verso 14 e 15. Olha bem o que diz o texto. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a nossa vida, o que é a vossa vida, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Vou repetir. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Vou dizer 16 também. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda a glória tal como esta é maligna. Toda a glória como esta é maligna. Não sabe se vai estar vivo amanhã. Nem agora, nem daqui a pouco, né? Nem daqui a pouquinho. Agora estamos vivos, mas daqui a pouquinho não sei. E se Deus quiser, olha bem o texto. Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto e aquilo. Ou aquilo. Então não tem esse negócio não do homem no centro, o homem destaque, você é o centro de Deus, você é o ponto fraco de Deus, se Deus para agir na terra tem que pedir autorização ao homem. Tudo isso eu estou falando para mostrar lá em 7:51 de Atos, onde Estevão disse: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Por que está escrito ali? Porque o homem resiste mesmo. Mas o quarto ponto da fé reformada, do calvinismo, né? Eu vou falar assim para ficar identificado. É a graça irresistível, né? Tem outros nomes que é dado para esse mesmo tema, mas eu quero usar esse que é o mais comum. Graça irresistível, peraí, né? Mas está dizendo ali que resiste? Claro que resiste. Claro que o pecador, todos resistem. Todos, em uma medida ou outra, resistem ao Senhor. Mas, quando Deus, nos seus eternos decretos de Deus, aquele que decreta é o Senhor, não tem outro, decretou que ia salvar fulano e beltrano e ciclano, aqueles que ele quis salvar, as ovelhas, no momento que ele quiser, ele quebra essa resistência, ele regenera este homem, infunde fé neste homem, ele vai passar a crer no Evangelho e vai se render a Cristo e vai se converter pela ação do Espírito de Deus. Aí a graça é que a dureza, a resistência é quebrada. Aí entra o fracasso. Aí o homem fracassa na sua resistência. Eu que comando, eu que determino, fracassou. Eu fracassei. Fugi de Deus por um tempo na minha vida. Não queria, não, eu quero seguir meu caminho, eu quero andar assim, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. Eu fracassei, sou um fracassado, porque Cristo triunfou na cruz. E essa resistência foi quebrada. Eu fracassei em comandar a minha vida. Quem comanda a minha vida é Cristo. Homens
que viveram vidas devastas até, viveram de uma maneira dissoluta, pregressa, homens que viveram realmente numa situação deplorável e batiam no peito, meu Deus, é o dinheiro. Mas se Deus te elegeu no plano eterno, antes da fundação do mundo, o decreto de Deus não vai ser revogado no dia que ele quiser, no dia que ele marcou, que ele decretou, que ele determinou, vai ser dia X, às tantas horas, assim, sensado. Pronto, acabou. Você vai fracassar nos seus planos, você vai fracassar nessa tua direção, você vai fracassar, e bendito seja esse fracasso do homem, porque quando o homem fracassa em ser o comandante, onde Deus, o Senhor quebra a resistência, então o homem agora passa a glorificar a Deus pelo triunfo da cruz de Cristo. Bendito seja o Senhor. Olha bem o que diz a palavra do Senhor. Em Atos 9, versículo 5, Paulo, Saulo não deixou de ser Paulo, viu, irmão? Paulo não deixou de ser Saulo, né? Outro dia eu falo mais sobre isso. Mas vou falar aqui, Paulo. No caminho de Damasco, com cartas de autoridades, autorização para perseguir os cristãos, concordou inclusive com a morte de Estevão, as roupas de Estevão ficou aos seus pés, ou das pessoas, melhor dizendo, ficou ali perto dele. Enfim, ele concordou com a perseguição, ele concordou com a morte de Estevão, ele perseguiu cristãos, ele tinha autorização para chegar e arrastar os cristãos, os do caminho, né? Mas só que no caminho, ele estava perseguindo o caminho, mas no caminho ele encontrou com o caminho. Olha bem isso. Ele saiu para perseguir aqueles da seita chamada seita do caminho. No caminho ele encontrou o caminho. Aí sim, diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus Cristo se manifestou a ele de uma forma tremenda que ele caiu. Alguns falam que caiu do cavalo, ele disse que caiu. Foi cavalo, foi jumento, caiu, estava andando a pé, se foi, sei lá, né, camelo, caiu. E ao cair, a voz era esta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na sequência você vai ouvir, na versão NAA e a NAA não tem, no século XXI também não tem, mas aquela palavra: dura para ti recalcitrares contra os aguilhões. Vou ler aqui, vai. Atos, capítulo 9, versículo 5, né? Atos 9, versículo 5. Olha o que diz. Atos 9, 5. 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E ele disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhão é aquela vara que, como fala na roça, chava ali o animal para ele conduzir o arado, conduzir a condução, enfim. Duro é para ti recalcitrar, resistir contra os aguilhões. Só que você note uma palavra que Paulo disse aqui: quem és, Senhor? Ali quebrou, ali fracassou ali. Ali foi o fracasso de Paulo, ele queria ser o dono da sua vida. Eu vou perseguir os crentes, vou matar os crentes, vou perseguir os do caminho, eu vou chegar, eu vou arrebentar, vou botar para quebrar. Só que ele foi eleito, escolhido por Deus. Depois Deus fala através a Ananias, né, para que fale, venha até Paulo e fale com ele. Mas ele fala que ele persegue a igreja. Ele é para mim um vaso escolhido. Preste bem atenção nisso. Todos que são escolhidos vai ter um momento de fracasso na sua vida, vai deixar o comando da sua vida, e o comando da sua vida vai estar diante do Senhor, e Ele vai comandar. A pior desgraça para um ser humano é Deus deixar ele ao seu bel prazer. Faça o que você quer fazer, então. É a pior desgraça que pode acontecer. É Deus dar ao homem o desígnio da sua vida. Vai, segue aí. É a pior coisa que tem, porque o homem está morto em ofensa e pecado. Deus comanda tudo, nada passa sob o comando de Deus. Deus permite, por algum motivo, que uns sigam até o fim assim, e outros ele elegeu e predestinou de antemão. Então ele vai mover de uma maneira que há um tempo na sua vida que a resistência vai ser quebrada. Ele vai fracassar na sua resistência. E a minha oração é que você fracasse na sua resistência. A minha oração é que você seja um fracassado na sua resistência ao Espírito de Deus. Quero que você tenha sucesso no trabalho, com a família, na igreja, no ministério. Isso eu quero que você tenha sucesso, para a glória de Deus, não para a vanglória. Mas nessa resistência, o meu desejo e oração é que você fracasse tremendamente. Tremendamente. Então Paulo diz assim: quem é, Senhor? De escravo do pecado, agora Paulo passa a servo, escravo de Cristo. Se você lê em 2 Pedro 1:1, Tiago 1:1, Judas 1, verso 1, só tem um capítulo, né? Você vai ver a citação, ele dizendo: fulano de tal, servo de Cristo, servo de Jesus, tal. Em Atos 15, versículo 15, se não me falha a memória, o Senhor fala: não vai o chamarei de servo, mas chamarei de amigos.
não há problema nenhum aqui, não há nenhuma divergência aqui. Continua sendo amigos, mas continua sendo servo. Observe comigo Romanos capítulo 6, de 16 a 23. Romanos capítulo 6, de 16 até o 23, diz assim a palavra. Depois você lê tudinho. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem vós obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Apresentou para alguém, você já é servo dele, escravo dele. Da morte ou da obediência? Do pecado para a morte, da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, foste feitos servo da justiça. Liberto do pecado, onde era escravo, agora continua sendo escravo, mas da justiça, servo da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando eres servos do pecado, estavais livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque quando eres servos do pecado, estavais livres da justiça. Eram livres da justiça, servos do pecado. Agora são livres do pecado, mas servos da justiça. Escravo do Senhor Jesus, escravo do Senhor Deus. Aí está o fracasso, o melhor fracasso para um ser humano. O maior fracasso, você pode imaginar várias coisas, mas o melhor fracasso, por que não dizer também o maior e o melhor? O melhor e o maior é quando a resistência é quebrada e a pessoa chega quebrantada porque Deus agiu nele. Porque tudo vem dele. Tem no meu sermão aí, acho que a última mensagem antes dessa, no meu canal, eu falo sobre isso. O que o homem pode fazer para ganhar a vida eterna? Nada. Depois você ouve esse sermão. Então, querido, que Deus lhe abra o entendimento e você seja um fracassado nessa resistência. E creia abertamente e abundantemente no Cristo que na cruz morreu por pecadores. Observe uma listinha que eu vou ler aqui, rapidamente, sobre alguns versículos aqui. Eu vou ler aqui alguns versículos que falam sobre esta graça irresistível, né? Alguns versículos para corroborar e para ficar também para o vosso estudo depois. Diz assim, aqui, ó, vou ler aqui. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Isaías 14, 27. Se Deus decretou, determinou, você vai fracassar e você vai estar diante dele, aos pés dele, como Paulo diz. Quem é, Senhor? Ouça bem. Dar-lhe um só coração, e espírito novo porei dentro deles, tirarei a sua carne, o coração de pedra, e lhes darei coração de carne. Ezequiel 1,19. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e darei coração de carne. Ezequiel 36, 26. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Pai, o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, 27. Quem revela é o Senhor, quem começa é o Senhor, e quem vai quebrar essa resistência, e você vai fracassar, e bendita a hora desse fracasso, de alguém que está ouvindo esse sermão, que está ouvindo nas igrejas, que está ouvindo de alguma maneira, a pessoa vai fracassar. Eu já falei por muito tempo que não quero, era bem jovem, mas eu não queria, mas não queria, aquela luta, na verdade não queria, porque só pode de fato quando Deus quebra essa resistência e regenera, para que o homem possa crer no Evangelho. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, os que ouvirem viverão. João 5, 25. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. João 6, 44 e 45. Em verdade vos digo que não
o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas, suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhes reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conheceram a voz dos estranhos. Não conhecem a voz dos estranhos. E aqui vai seguindo muitos outros versículos que eu não vou citar agora aqui, mas eu quero citar para nós fecharmos agora, em João 15, eu vou ler o 15 e o 16, que eu falei agora há pouco, né? João 15, 16, João 15, 15 e 16, Evangelho. Diz assim a palavra do Senhor, João 15, 15 e 16. Já não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Vou chamar vocês de amigos, porque vocês são meus servos. Vocês são meus servos e são meus amigos. E tem um detalhe, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Preste bem atenção agora. Vocês sempre resistem, mas as ovelhas, no momento que ele quiser, ele vai quebrar essa resistência e eles vão se converter. O homem se converte a Deus, ele é convertido a Deus, sim, ele se converte, ele tem a responsabilidade dele. Mas ele só pode fazer isso por causa da ação de Deus, de um plano eterno de Deus, muito maior, muito mais glorioso. Agora observe, concluo aqui, a resistência do homem é quebrada, e o homem é afadado ao fracasso do seu humanismo, do seu egocentrismo, para ter Cristo no trono, no centro da sua vida, e dizer, o centro é o Senhor, quem comanda é o Senhor, quem tem que pedir alguma coisa de autorização somos nós, ao Senhor. E para fazer uma aplicação, João 15 ainda, 18 e 19, na sequência, 18 e 19 de João 15, diz assim, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim, Cristo falando. Tem uma canção que é assim, se o mundo não te desampara, meu irmão, o mundo não vai querer mesmo, esqueci agora, uma música aí, né? Se o mundo não te deu atenção, se o mundo não sei o quê, uma coisa assim, eu não ouço essas coisas, então não gravei aqui, coisa de maluco. O mundo vai odiar porque você é amado de Cristo, você é amado por Deus, tem o amor de Deus, eles odiaram Cristo, vão também odiar aqueles que estão em Cristo, né? 18, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro de vós a mim me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Estava no mundo, preso no mercado de escravo de Satanás, vamos dizer assim, escravo do pecado, e resistindo a Deus. Atos 7:51, vocês sempre resistem, a exemplo de vossos pais, sempre resistem ao Espírito, sempre. Mas chega um momento que o homem fracassa. O seu Deus, eu, o seu ego como Deus, o seu eu como Deus, ego é eu em grego, né? Esse centro, esse altar, essa plataforma, esse pedestal que o homem está ali, e muitas igrejas estão colocando Deus, entre aspas, de lado, para eles ditarem as regras e as ordens e colocarem sua maneira, os seus preceitos, mas aí vem o Senhor e diz, ainda que houvesse dia, eu sou. Operando eu, quem impedirá? Ele é aquele que decreta o fim desde o começo. Que o Senhor Deus te dê graça de você ser um fracassado. Que você venha fracassar. O meu desejo é que você venha fracassar. E o maior fracasso é ser quebrado o nosso ego, o nosso eu, a nossa empáfia de ser humano que quer colocar Deus de lado e colocar-se no centro. E nós olhamos para ele como Paulo olhou. Quem és? Senhor. Já colocando o senhorio dele acima. Porque é assim que tem que ser. Que o Senhor te dê um bom fracasso. Que você venha se render a Cristo. Mas esse fracasso é porque na cruz ele triunfou. E triunfante. Gloriosamente triunfante. Ele é o nosso Senhor. De eternidade a eternidade. Que o Senhor te abençoe. E que o Senhor te guarde.
em Cristo Jesus.